3 deputados do Partido Socialista Português estiveram de visita ao Canadá durante as comemorações do Dia de Portugal. Eurico Brilhante Dias, Paulo Pisco e Francisco Miguel Vital participaram de eventos em Toronto e Montreal que celebram a presença portuguesa no Canadá. São 70 anos desde que foi feito o acordo entre Portugal e o Canadá para que portugueses viessem trabalhar aqui legalmente para o Canadá. Esse é um momento que estabelece o marco das relações entre Portugal e o Canadá. A comunidade luso-canadiana tem características únicas. Trabalhadora, faz parte do Canadá, constrói o Canadá todos os dias, mas mantém fortemente as suas raízes e a sua relação com Portugal, com a cultura portuguesa e com a língua. Aqui os pioneiros saíram há 70 anos, muitos deles vindos dos Açores, terra de onde eu sou eleito, em procura de uma vida melhor. Encontraram-na com o seu trabalho, das suas mãos, que aqui constituíram família, aqui se inseriram na comunidade com uma característica única do povo português, que é a capacidade de se adaptar e de trabalhar. Após a parada do Dia de Portugal em Toronto, os parlamentares convocaram uma conferência de imprensa, onde debateram sobre investimentos na diáspora, crise política econômica e a participação eleitoral dos portugueses no exterior. Para Eurico Brilhante Dias, do Círculo Eleitoral de Leiria, o momento em Portugal é de recuperação. O país viveu grandes dificuldades financeiras e os portugueses sabem disso. Com o resgate financeiro que tivemos. Recuperámos, tivemos uma pandemia, todos tivemos uma pandemia, continuamos a recuperar. Felizmente o país está a ter indicadores económicos muito favoráveis, mesmo com as dificuldades da inflação que já está a quebrar. Nós acreditamos firmemente que 2023, a segunda parte de 2023 vai ser melhor e que 2024 vai ser um ano melhor do que foi o 2023. O parlamentar também comentou sobre a crise política no país e teceu duros comentários à extrema-direita portuguesa. Grande parte da conflitualidade que está no Parlamento, com a extrema-direita, mas também com os outros partidos democráticos, mas particularmente com a extrema-direita, que é antidemocrática, devo dizer, que tem um discurso racista e xenófobo, que o Partido Socialista combate e irá continuar a combater, é o resultado de, neste momento, esta maioria suportar o governo e de ter um conjunto de partidos na oposição. Nós devemos concentrar-nos no essencial. O essencial é a vida dos portugueses. Nós enfrentámos uma pandemia em conjunto com os portugueses, lado a lado. Foi dos momentos mais difíceis que todos passámos. Falávamos da vida ou da morte. E o governo liderado pelo Dr. António Costa, com os membros do governo, com o Parlamento, com Sua Excelência, o Presidente da República, há que dizê-lo, nós enfrentámos um momento muito difícil. E ultrapassámos esse momento, voltámos a crescer, voltámos a criar emprego. O parlamentar Francisco Miguel Vital, eleito pelo Círculo Eleitoral Europeu, destacou os investimentos de Portugal na diáspora, em especial nos serviços consulares e no movimento associativo. É importante dizer que os nossos governos do Partido Socialista têm sempre apostado numa melhoria dos serviços consulares e numa modernização constante dos serviços. Sabemos das dificuldades que houve aqui, designadamente com até o falecimento do chanceler, mas aquilo que está previsto é o reforço em termos de funcionários, de 2 funcionários e também de um técnico superior e de um chanceler para que as dificuldades sejam ultrapassadas. A palavra de ordem no nosso governo é desmaterializar, é fazer tudo para que os utentes, portanto, os nossos compatriotas que precisam dos serviços consulares, tanto quanto possível, não tenham de se deslocar. Esse é um processo que está em curso. Procuramos que com esta desmaterialização e com a entrada em funcionamento da primeira fase do consulado virtual, que os cidadãos possam já fazer um conjunto de atos consulares que não exige a sua deslocação física ao posto consular. Temos um outro efeito que está a começar a produzir bons resultados, que é uma reforma que, parecendo que não, é algo de estrutural, que foi o prolongamento do prazo de validade do cartão do cidadão de 5 para 10 anos. Os milhares de portugueses que iriam agora ao consulado fazer a renovação do seu cartão do cidadão não precisam de ir porque o cartão tem a validade prolongada.
Segundo o parlamentar, o governo português pretende investir quase €1 milhão no movimento associativo. Grupos portugueses podem se candidatar no consulado. E o nosso governo reconhece a importância do movimento associativo. Para este ano, as verbas aumentaram a um nível sem precedentes. É quase €1 milhão que estão destinados ao movimento associativo. As associações, que são fundamentais para a coesão da nossa comunidade, precisam também de saber que podem candidatar-se aos apoios da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. Têm que passar através dos consulados. Aliás, o atual cônsul-geral tem experiência nessa matéria, porque ele era adito social em Paris e lidava precisamente com todos os processos de candidatura para os projetos do movimento associativo, e é isso que a nossa comunidade aqui tem que saber. Tem que apresentar projetos ao consulado de forma a que eles possam ser avaliados e aprovados, para que o movimento associativo tenha esse apoio que lhe permite continuar e a ser essa força de ligação entre a comunidade portuguesa aqui no Canadá e o nosso país em Portugal. Segundo Francisco, o governo português também planeja investir na comunicação social portuguesa fora do país. Rádios, TVs e jornais portugueses no exterior receberão verba publicitária do governo de Portugal. Havia, de facto, uma lacuna. Havia uma lei de 2015 que contemplava a imprensa local e regional, mas não contemplava a imprensa das comunidades. Aquilo que nós fizemos, o grupo parlamentar do PS, foi incluir os órgãos de comunicação social das comunidades portuguesas na obrigatoriedade do Estado, sempre que tenha campanhas publicitárias a fazer que digam respeito às nossas comunidades, e há muitas matérias em que isso acontece, que coloquem publicidade institucional também nos órgãos de comunicação social. O que é que os órgãos de comunicação social têm que fazer? Têm que responder a um conjunto de critérios, que são critérios relativamente simples, que na grande maioria eles todos cumprem, e têm que se registar na entidade reguladora da comunicação social. E a partir daí ficarão habilitados para que essas campanhas possam também abranger os órgãos de comunicação social das nossas comunidades. Os deputados também comentaram sobre o atual quociente eleitoral da Assembleia da República. Apesar de mais de 20% dos portugueses morarem no exterior, só 4 deputados dos 230 são eleitos pelas comunidades fora de Portugal, sendo 2 por portugueses na Europa e 2 por portugueses fora da Europa. A Assembleia da República já teve 250 deputados, passou a 230. Há forças políticas que querem ainda diminuir mais o número de deputados, apesar de nós só termos uma Câmara, e já temos círculos eleitorais em que elegemos apenas 2 deputados. Não é apenas o Círculo da Europa ou o Círculo fora da Europa. Eu dou um caso ilustrativo. O Círculo Eleitoral de Porto Alegre só elege 2 deputados. Temos que olhar para o conjunto da Assembleia da República e não apenas para os eleitores não residentes em Portugal. Quando olharmos para os residentes, para os residentes no estrangeiro, nesse conjunto teremos que ver se a representação de 4 continua a fazer sentido. E para essa discussão o PS seguramente vai participar. Mas nós fizemos cada etapa de sua vez, não é? O recenseamento, o aumento da votação dos não residentes, portanto uma redução progressiva da abstenção é útil, e olhar para os outros círculos eleitorais onde, infelizmente, apesar dos milhares de portugueses que lá vivem, só tem 2 deputados. Isto não está, desde o ponto de vista do equilíbrio regional, mesmo dentro do Portugal continental. Lisboa hoje tem 47 ou 48 deputados e Porto Alegre tem 2. Não é? O círculo eleitoral do Algarve tem 10 deputados. Os Açores, neste caso, têm 5 deputados. As 9 ilhas têm 5 deputados. Há um trabalho a fazer aí, mas que não é apenas para os imigrantes, ou não é apenas para os não residentes em Portugal, e que deve ser visto de forma mais global para combater a abstenção, sendo que as forças mais populistas e de extrema-direita chegaram a apresentar propostas de reduzir para 100 deputados, o que manifestamente eu pergunto-me como é que representamos os portugueses. Se tivermos 100 deputados, quem é que fica de fora? Acabamos com os deputados fora do círculo de imigração? É isso que propõe a extrema-direita? É acabarmos? Isso não faz sentido.